36 anos, eu sou assistente financeiro. Eu tinha já um pouco de informação, mas mesmo assim eu fiquei bem desesperançoso. Eu já não conhecia ninguém que tivesse o vírus, então eu tinha uma noção de que, por mais que eu soubesse que fosse possível viver com o vírus, eu tinha uma noção de que eu ia ter uma vida limitada, sei lá, que eu ia viver só mais uns 10 anos, algo do tipo. O que eu sabia na época de prevenção era basicamente a camisinha. Acho que se realmente, como eu falei, se houvesse o PrEP na época, eu acho que a realidade seria outra, porque é um modo bastante eficaz, né? Eu vejo que tem bastante amigos meus que não são soropositivos que estão, como se diz, estão adeptos a esse novo método. Eu não acho que tem que existia algum outro tipo de prevenção que eu pudesse ter tido na época. Prevenção combinada é um conjunto de estratégias onde eu vou escolher qual é a melhor para mim, né? Fazer o teste é uma delas. A gente incentiva o teste do HIV, a gente incentiva o tratamento quanto antes, independente da sua saúde, tomar medicamentos sim, para que as pessoas possam ficar indetectáveis, não transmitindo o HIV. Outra forma de prevenção combinada, além do preservativo, é a camisinha feminina, o gel. Nós temos também o pré-natal do homem. Nós temos redução de danos, um trabalho com redução de danos para as pessoas que fazem uso de drogas ou bebidas. Eu faço uso do PEP, a medicação para controlar o vírus, né? O PrEP não existia, eu não sei se existia, mas não era tão comum aqui no Brasil na época que eu soube da minha contaminação. Então não, se existisse na época, talvez a minha realidade fosse outra hoje em dia. PrEP é uma profilaxia pós-exposição. A gente usa há muitos anos, com acidente de material performante, pacientes que não têm HIV e outros não têm, por algum motivo não usaram o preservativo, estourou a camisinha, a gente já oferecia violência sexual. Hoje nós temos a PrEP em todos os serviços de saúde, né, que tem essa atenção às infecções sexualmente transmissíveis, como forma da pessoa, após um risco de não ter usado camisinha ou a camisinha falhou em algum momento, se ela chegar antes das 72 horas, de preferência nas 2 primeiras horas, no mesmo dia e jamais passar das 72 horas, a gente administra o coquetel durante 28 dias. A pessoa evita de se infectar com HIV. Isso é a PrEP, profilaxia pós-risco. PrEP é uma profilaxia pré-risco. Existem algumas pessoas que vivem sua sexualidade de mais vulnerabilidade ao HIV. Então é oferecida a PrEP. Por que não já fazer uma prevenção biomédica? Então ela toma um comprimido todos os dias. Após 7 dias já de tomado, já está como barreira de proteção no reto. Na vagina precisa de 21 dias para estar fazendo barreira de proteção contra a infecção do HIV. Tinha conhecimento. Acho que quando você se dá conta que é homossexual, você já tem que ter esse conhecimento já de cara, porque toda a cultura cinematográfica, literária, LGBT sempre vai acabar passando por esse tema. E sim, eu tinha bastante conhecimento da diferença entre ser soropositivo e de você ter a AIDS, que é quando o vírus já se manifestou de uma forma que vai te trazer problemas de saúde. Mas nem todo mundo tem esse conhecimento, né? A gente consegue ver que mesmo hoje, em 2019, ainda tem bastante gente que confunde as coisas.
HIV e AIDS. HIV é o vírus, né? O vírus vem com deficiência humana. AIDS na medicina é a doença. Hoje as pessoas podem viver com HIV e não viver AIDS, se tratando, tomando a medicação, aderindo ao tratamento direitinho. Então, as pessoas não têm AIDS, as pessoas vivem com o HIV. Infelizmente, algumas pessoas às vezes se descobrem, né, com HIV já vivendo a doença. É isso que a gente não quer. A gente tem tudo para não ter AIDS no futuro. No lugar onde eu tiro a medicação, tem à disposição o apoio psicológico, mas eu nunca achei que fosse preciso, nunca achei que fosse necessário para mim. Mas o apoio de amigos eu sempre tive, também tive o apoio da minha família, apesar dos meus pais serem mais de idade, eles sempre me apoiaram e foi bastante importante. Eu acho que quando eu descobri, eu tive a decisão de contar para os meus melhores amigos, e isso me ajudou um pouco a separar quem que eu sabia que ia saber lidar com essa situação, que ia me dar apoio, e alguns poucos que se afastaram, eu vi que eram pessoas que eu não precisava perto de mim. Então eu tive esse apoio das pessoas que souberam lidar com a situação. Foi bastante importante para mim. A gente tem nesses locais ofertado para essa pessoa o serviço, ela pode passar por um profissional da psicologia, ela pode passar, porque aí ela vai poder lidar melhor com essas questões, muitas vezes não é só a questão médica. Cada história de vida que cada pessoa que entra aqui, eu vou dar um resultado, seja ele negativo, seja ele positivo, ele mexe com questões emocionais. Eu tive um episódio só de preconceito, um dos trabalhos que eu tive, uma pessoa que eu confiei a ponto de contar, mas foi um caso muito isolado, assim, uma pessoa um pouco imatura. Eu acho que os outros episódios de preconceito foram mais na questão de relacionamento afetivo também, de quando chega no momento de você contar para a pessoa, quando você vê que está interessado e você vai contar para a pessoa que você é soropositivo. Teve algumas pessoas que não souberam lidar com isso, e daí você sente assim, o peso do preconceito. Não é legal, não é uma situação boa, mas eu acho que já é uma coisa que você tem que estar ciente e se preparar quando você tem o diagnóstico, porque é uma coisa que vai acontecer, não tem como, nem todo mundo tem a mesma cabeça, não tem o mesmo preparo para saber lidar com essa situação. Você tem que ter mais cuidado com a sua saúde. Hoje em dia eu tenho mais cuidado com as situações que eu vou me colocar, tem que tomar o cuidado de lembrar da medicação todos os dias. E acho que nas relações, né? Nas relações afetivas mesmo, você tem que saber que nem todo mundo vai saber lidar com essa informação que você vai passar. Mas fora isso, não muda tanta coisa, assim, não é como se minha vida fosse muito diferente do que se eu fosse negativo. Quando você é jovem, a gente acha que nada vai acontecer conosco, né? Que a gente tá livre entre aspas, assim, de várias questões, de várias doenças. Enfim, nada vai acontecer conosco. É muito importante que as pessoas façam o teste de HIV, que elas procurem os serviços de saúde, os CTAs, que são os Centros de Testagem e Aconselhamento, que são locais específicos que ofertam para as pessoas, por demanda espontânea, o teste de HIV, de sífilis, de hepatites B e C. Vão vendo que não é um bicho de 7 cabeças, que é possível conviver com o vírus, acho que a tendência é baixar a guarda. Então eu acho que você tem que aprender a se comunicar com as pessoas mais jovens e mostrar que
a prevenção é necessária, que é importante, mas eu acho que a informação está lá.